Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar um pouco do CBMERG, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, na Constituição. Só que dessa vez, seja na Constituição Federal ou na estadual, a gente vai falar um pouco sobre o poder de polícia e o regulamento de uniformes do CBMERG. Então, são objetivos dessa aula ser capaz de localizar o Corpo de Bombeiros na Constituição da República e na Constituição do Estado, identificar o CBMERG dentro da organização do Estado, conhecer uma das atividades desempenhadas pelo CBMERG, por meio do poder de polícia, e fazer uma pequena introdução ao regulamento de uniformes. E temos então, como capítulo 1, o CBMERG na Constituição, capítulo 2, o poder de polícia, e são subitens desse capítulo o conceito do poder de polícia, e a diferença entre poder de polícia e poder disciplinar, e o capítulo 3, o regulamento de uniformes. Trago de antemão a Constituição Federal. No artigo 2º dela, vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por que eu trouxe esse artigo? Para a gente já começar a entender de qual poder o órgão CBMERG faz parte. Acredito, se não são todos que saibam, a maioria saiba que de maneira clássica nós temos 3 poderes. Eu digo de maneira clássica porque aí quem esteja me assistindo talvez tenha formação em direito, alguma coisa, e aí vai saber que a doutrina moderna vai falar que não são mais 3 poderes, que outros poderes estariam incluídos na estrutura do Estado, como por exemplo o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que seriam 2 órgãos que não estão nesses 3. Mas isso é só a título de curiosidade, não cai na nossa verificação, fiquem tranquilos. Só para a gente esclarecer isso, vamos usar a visão clássica, mas é interessante de saber como anda a matéria e como é a organização do Estado. Então, voltando. De maneira clássica, nosso Estado, nós temos 3 poderes. O Legislativo, com a função de legislar e fiscalizar. O exemplo seria a Assembleia Legislativa. Nós temos o Poder Executivo, com a função de administrar. Aí seria o exemplo, o CBMERG. E o Judiciário, na função de julgar. Aí, um exemplo seria o Tribunal de Justiça. E aí, como vocês podem perceber, eu trouxe um artigo da Constituição Federal e um artigo da Constituição Estadual. Eu vou estar sempre fazendo isso, trazendo artigos que aí vocês vão perceber que, na verdade, eles são iguais ou muito semelhantes. Parece que a Constituição do Estado, em várias partes, ela copia e cola a Constituição Federal. Então, temos no artigo 135 da Constituição do Estado, que diz o seguinte: o Poder Executivo é exercido pelo governador, auxiliado pelos secretários de Estado. No nosso caso, o secretário de Estado é o secretário de Estado de Defesa Civil, que é a nossa autoridade máxima dentro da secretaria, entendeu? Da secretaria. Nós temos o secretário de Estado de Defesa Civil e o órgão CBMERG está incluído dentro da secretaria, na estrutura dessa secretaria. Mas a nossa autoridade máxima, dentro de uma hierarquia, dentro de uma organização do Estado, aí é o governador, que é o chefe do Poder Executivo. Então, nós temos o artigo 184 da Constituição do Estado e vai dizer o seguinte: a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças Auxiliares e Reservas do Exército, subordinam-se com a Polícia Civil e a Polícia Penal ao governador do Estado. Então, mais uma vez, a gente pode perceber quem é a nossa autoridade máxima. Nós somos subordinados ao governador do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu trouxe um artigo da Constituição Federal. Eu trago sempre um artigo tanto da Constituição Federal quanto da Constituição do Estado. Vamos agora para o 142. Da Constituição Federal vai dizer que os membros das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Aqui eu quero destacar que nós somos militares dos estados. Nós temos os militares federais, que são a Marinha,
a Aeronáutica, o Exército, né, as Forças Armadas, e temos os militares dos estados, que são as polícias militares e os corpos de bombeiros. Fala-se muito em desmilitarizar a polícia, o CBMERG, o Corpo de Bombeiros. Só que para isso aconteça, isso tem que ser uma alteração constitucional. Ela não é uma alteração simples. A gente já falou sobre isso já em outro momento na outra aula, mas não é uma alteração simples. Então acaba que na verdade é ventilado, né? Sempre foi ventilado por anos e não acontece, porque para acontecer tem que ser realmente uma demanda política, existir uma força política muito grande para fazer essa alteração, que vai atingir não só o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, mas os corpos de bombeiros do Brasil inteiro, a polícia do Brasil inteiro. Isso seria, na verdade, através de uma mudança constitucional. Então nós somos militares dos estados. Outro adendo aqui que eu faço é sobre a hierarquia e disciplina. Trago mais uma vez a observação que eu falei já em outra aula, que nós não temos direitos absolutos e que direitos e princípios eles são resolvidos através de ponderação. Eu não excluo um direito, eu não acabo com o princípio. Eu só em determinados casos vou contrapor dois princípios e vou utilizar o mais adequado para aquela situação. E como eu falei, a gente está submetido a princípios que os civis não estão, como por exemplo o princípio da hierarquia e da disciplina. E você percebe que esses princípios, eles são princípios constitucionais. Não foi nem a lei que trouxe. A lei ela vai detalhar mais isso, mas é a Constituição que traz essa ideia. Então a Constituição fez questão de restringir o exercício de direitos por parte desses militares. Desses militares para quê? Para que consigamos exercer a nossa missão constitucional, a nossa missão final, tanto os militares federais quanto os militares estaduais. Por isso que nós temos alguns bônus, que talvez os civis não tenham, mas que são para compensar essa perda, essa restrição de direitos. Por isso que eu sempre digo que não são regalias, na verdade são compensações. Eu não sei se eu falei, mas não sei se eu falei do artigo 91 também da Constituição do Estado, que traz exatamente a mesma coisa. Nós somos servidores militares estaduais. Ainda na Constituição Federal, temos o artigo 144. E aí o artigo 144 vai dizer: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí ele vai lá e vai citar os órgãos. Mas o que é importante para a gente é o quinto, que é Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Então, a Constituição Federal, ela trouxe no 144 os órgãos da segurança pública. Os parágrafos 5º e 6º desse mesmo artigo vão tratar especificamente da Polícia e do Corpo de Bombeiros. Eles vão dizer o seguinte, parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, e eu trouxe aqui só como título de exemplo o Estatuto, né, que é a Lei Estadual Lei Estadual 880. Então, o Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, e incube a execução de atividades de defesa civil. Ali eu também trouxe a Lei 12.608. É uma matéria que aqui nessa aula de legislação não faz parte, tá, essa lei. Talvez seja tratada na matéria de defesa civil, mas só como uma curiosidade eu botei ela ali, essa 12.608. As nossas atividades constitucionalmente definidas são aquelas que forem atribuídas por lei. E aí as nossas atividades, elas estão atribuídas nas leis estaduais e atividades de defesa civil. E o que são essas atividades de defesa civil? Então a gente tem essa lei, que traz a Política Nacional de Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil. E lá ela vai trazer diretrizes, objetivos de defesa civil e vai distribuir competências entre os entes federativos, competências à União, aos Estados e ao Distrito Federal. E ela vai estabelecer todo o Sistema Nacional de Defesa Civil. Então a Lei 12.608 vai ser um norte e os Estados serão um dos entes que farão parte
de todo o sistema de defesa civil, de organização e de atuação das atividades. Mas isso é matéria para a defesa civil, botaria só para complementar o pensamento. E aí temos o parágrafo 6º desse artigo 144, que vai dizer: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Estado, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, mais uma vez, trouxe a subordinação do Corpo de Bombeiros. A autoridade máxima nossa é o chefe do Poder Executivo, que é o governador do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu trouxe ali do lado, só para vocês perceberem como a Constituição Federal e a estadual, elas estão em sintonia. A Constituição do Estado muitas vezes fala a mesma coisa de maneira bem semelhante. Então, nós temos o parágrafo 5º, semelhante ao artigo 189 da Constituição do Estado. E o parágrafo 6º, semelhante ao artigo 184 da Constituição do Estado. E aí, continuando, eu aproveitei e fiz um resumo do que é o CEBEMERGE dentro da organização do Estado. Nós somos um órgão do Poder Executivo, e aí também, só por curiosidade, nós somos um órgão. O que é um órgão? Na verdade, é uma organização desprovida de personalidade jurídica, ou seja, nós não temos personalidade jurídica, nós somos um órgão. A personalidade jurídica, ela é o Estado, é o ente federativo. Então isso é interessante só para a gente às vezes não acabar falando besteira. A gente falar que a gente vai entrar com uma ação contra o Corpo de Bombeiros. Na verdade, a gente não entra com uma demanda no judiciário contra o Corpo de Bombeiros. A gente entra contra o ente federativo, contra a pessoa jurídica da qual faz parte esse órgão. Então, no caso, quando a gente tem algum problema dentro da instituição, dentro do Corpo de Bombeiros, a gente leva isso à tutela do judiciário e a gente faz isso através de uma petição, dando início a uma ação judicial, e essa ação ela é contra o Estado, contra a pessoa jurídica que é o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós somos um órgão de um dos poderes e esse poder é o Poder Executivo. É aquele que tem a função de administrar, de executar as leis e ele está subordinado ao chefe do Poder Executivo. Ele está subordinado ao governador do Estado do Rio de Janeiro. Como foi falado tanto aqui e como está expresso tanto na Constituição do Estado quanto na Constituição Federal. E aí o Corpo de Bombeiros ele é composto pelo quê? Que tipo de servidor? É funcionário público? Nós temos vários termos que eles são diferentes, também não cabe aqui a gente ficar nessa diferenciação. Cabe a gente entender que nós somos militares do Estado e é um órgão da segurança pública. E aí, só é interessante falar que, na verdade, hoje, talvez a gente não consiga enxergar isso na prática porque a gente faz parte da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Mas, num dado momento histórico, a gente já foi da Secretaria de Estado de Segurança, juntamente com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E aí nós saímos da Secretaria de Segurança e passamos a fazer parte da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Quem for querer estudar a história do Corpo de Bombeiros vai conseguir ver essas transições. A gente já foi até da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil. Hoje regressamos para a Secretaria de Estado de Defesa Civil. Até porque o secretariado ele é uma organização que cabe ao chefe do Poder Executivo. Então ele pode mudar, mas em regra a gente tem sempre permanecido dentro da Secretaria de Estado de Defesa Civil. E a Polícia Civil e a Polícia Militar como Secretaria de Estado de Segurança. Hoje, atualmente, nós temos também separada por Secretaria de Estado de Polícia Militar e a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Defesa Civil. Então está todo mundo separado, Mas a Constituição Federal ela coloca todos nós como um órgão de segurança pública. Então, quando o tema é segurança pública, quando existe alguma alteração que atinja de maneira geral a segurança pública, a gente acaba sendo atingido.
porque constitucionalmente nós somos órgãos da segurança pública, que, né, é uma força auxiliar e reserva do Estado, pautada na hierarquia, disciplina, toda aquela coisa. Então, na verdade, quando a gente estrutura o CEBEMERGE olhando para ele, tudo que está sendo dito ali é dito expressamente, não é deduzido, não é doutrinado. Tudo isso que a gente está falando aqui é dito expressamente nas nossas Constituição Federal e na Constituição Estadual. Lá está tudo escrito, nós somos um órgão do Poder Executivo, subordinado ao governador do Estado, composto por militares do Estado, é um órgão de segurança pública, força auxiliar, reserva do Estado, e até por isso as graduações, fardamento, os postos são semelhantes, né, de certa forma, ao Exército, e pautada na hierarquia e disciplina. Então é mais ou menos isso, essa ideia que era o objetivo de entender nessa aula.